Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Eu vou pedir o pessoal da mídia para poder soltar o vídeo, e nesse vídeo eu me apresento e vocês vão me conhecer um pouco melhor, tá bom? Me chamo Daniel Pimentel, sou terapeuta holístico em dependência química, estou graduando em psicologia, cofundador e um dos líderes do projeto social chamado Valorizando Vidas, destinado à recuperação de dependentes químicos e ao apoio emocional e espiritual para codependentes. Nós nos reunimos toda semana, todas as segundas-feiras, às 19h30, na Avenida Raul Mourão Guimarães, número 740, em reuniões voltadas para a partilha, voltadas para o acolhimento, para o aconselhamento, para a orientação e, quando necessário, para o encaminhamento para clínicas de reabilitação. Você, dependente químico, que quer se livrar do vício, ou você que é codependente e quer se livrar das amarras desse cárcere emocional que vive te aprisionando e não permitindo que você vive uma vida nova, uma vida abundante, entre em contato conosco que nós podemos te ajudar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer um pouco da minha história para vocês e eu vou fazer isso de maneira bem objetiva. Fiz aqui alguns apontamentos para que eu consiga abarcar o máximo de detalhes possível, não deixando passar nada, para poder edificar a vida de vocês. Bom, vamos lá. Eu nasci numa cidade do interior, chamada Inhapim. Não sei se já ouviram falar, fica entre Ipatinga e Caratinga. E eu nasci numa comunidade chamada Eucalipto. E vivi numa família disfuncional, desestruturada. O meu pai era alcoólatra, agredia muito a minha mãe. A minha mãe não era fácil, vivia na rua, se envolvia com outros homens. E então, a minha família, ela me proporcionou um ambiente muito desestruturado, disfuncional, muito conturbado. E eu cresci nesse ambiente até os 6 anos de idade, quando meu pai foi assassinado na porta da minha casa, enquanto eu presenciava pela varanda, com 6 tiros, onde um dos tiros acertou a veia artéria, e ele veio a falecer pelo homem que tinha se relacionado com a minha mãe. Ela teve um relacionamento com esse homem, o meu pai descobriu, houve uma briga, o meu pai estava alcoolizado, e esse homem então buscou uma arma e matou o meu pai na minha frente quando eu tinha 6 anos de idade. Eu convivi com a minha mãe, na ausência do meu pai, vivendo um momento de muita dificuldade até mesmo para a alimentação. A minha avó paterna, ela chegava a nos ajudar com o alimento, com cestas, mas ainda assim tinha momentos que faltava porque não eram frequentes essas ajudas. E uma vez que o meu pai, que era quem colocava a alimentação dentro de casa, havia falecido, ela não estava trabalhando, então a gente passava dificuldades em alguns momentos. E dos 6 aos 8 anos, na ausência do meu pai, eu também continuei vivendo em um lar desestruturado. A minha mãe era muito agressiva, por diversas vezes me agrediu, agressões que deixaram até marcas, cicatrizes na sobrancelha. E teve um momento que me marcou bastante, que foi quando ela saiu para ir para um baile à noite, de madrugada, com uma amiga, e ela me deixou com o filho dessa amiga em casa sozinhos. E eu era criança, eu tinha cerca de 7 para 8 anos, e eu me lembro que a gente não tinha nada para comer, e estávamos com fome, era de madrugada, e tinha um restaurante em frente, lá de casa, o restaurante da mãe do homem que matou meu pai. E era a única opção que nós víamos para poder nos alimentarmos. Então, eu atravessei a rua, bati na porta dela, e ela prontamente me deu alguns pedaços de bife, que era o que ela tinha lá, só que ainda por preparar. Ela perguntou se precisava que preparasse, eu disse que não. Levei para casa, tentamos preparar e foi um desastre. O bife colou na panela, que a gente não sabia que tinha que pôr óleo. E quase fazendo 8 anos, eu tive essa experiência que me marcou bastante. Quando eu fiz 8 anos, irmãos, eu me lembro da minha mãe chegar até mim,
ainda de madrugada, quase para amanhecer, e me dizer que estava indo embora. E eu não entendia muito bem, achei que ela estava indo para algum local e depois voltaria, mas ela foi embora para Portugal quando eu tinha 8 anos e me deixou com a avó materna, a mãe dela. E eu vivi com essa avó materna dos 8 até os 10 anos. Aos 10 anos, essa avó materna também saiu para um forró de madrugada e eu estava na rua, porque eu tinha o hábito de ficar brincando na rua até altas horas. E eu fui até esse forró, que eu sabia que ela estava lá, e eu pedi para ela me dar a chave para eu entrar dentro de casa, porque estava fechado e eu queria ir embora, tomar banho, dormir. E ela não me deu. Eu insistia, ela disse que não ia me dar, e eu fui embora. E entrei dentro de casa pela porta de trás, amassando parte da porta para poder entrar. Quando ela chegou e viu que eu tinha feito aquilo na porta, ela me bateu e não mediu a força e colocou cerca de 80% do meu corpo negro e a outra parte ficou roxa. Ela me bateu com diversos objetos e no dia seguinte eu tinha que ir para a aula. Quando cheguei na escola, o conselho tutelar foi acionado pelas professoras porque viram que o meu corpo estava praticamente todo machucado. E aí transferiram a minha guarda dessa avó materna para a avó paterna, com quem eu vivi dos 10 até os 16. Muito bem criado, uma vida totalmente diferente, tendo tudo nas mãos, horário para fazer as coisas. Só que isso foi um grande choque, porque eu estava acostumado com algo totalmente contrário a isso. Não soube me adaptar muito bem, tive muita dificuldade no relacionamento com a minha avó, uma avó paterna, uma mulher muito crente, muito cristã, que foi quem introduziu Jesus na minha vida, mas eu não aceitei na altura, eu não entendia muito bem o que isso significava. Ela até me levava para os cultos, mas eu dormia no banco, não via a hora de terminar para poder sair com os amigos, para poder fazer um lanche, para poder curtir. Então ela tentou me aproximar de Jesus, mas nessa fase eu não estava muito aberto para essa experiência. Então eu vivi um relacionamento conflituoso, mas o amor dela por mim foi algo que me marcou também, foi lançando uma sementinha no meu coração, porque eu me lembro de, por diversas vezes, ser rude com ela, ser agressivo, às vezes jogar prato de comida contra ela, só porque não estava na temperatura que eu gostava. Eu era um adolescente muito rebelde, e eu dei muito trabalho, fui muito violento, muito agressivo com essa avó paterna, e ela sempre cuidando muito bem de mim, ela sempre trazendo a comida para mim no sofá, para eu comer assistindo o desenho, tomando uma bela Coca-Cola, que era algo que eu gostava muito, e sempre com esse cuidado, com esse carinho, e sempre a tratando mal, ela sempre cuidando bem de mim, eu a tratava mal, ela respondia com o bem, e isso foi me marcando, E eu só fui entender posteriormente que ela estava colocando em prática o amor de Jesus Cristo. E isso me marcou tanto que hoje, quando eu vivo uma situação parecida onde alguém faz algum mal para mim, eu tendo a devolver com o bem, de tanto que a semente que ela lançou no meu coração deu frutos. E isso me marcou. Então, irmãos, aos 16 anos, a minha mãe me liga e oferece para que eu vá para Portugal viver com ela. E então eu aceitei e fui. Chegando em Portugal, um relacionamento muito conflituoso com a minha mãe, ela já num relacionamento com uma filha, a minha irmã com o meu padrasto, que é filha do meu padrasto, e convivendo ali no lar com eles, meu padrasto, um ótimo homem, um excelente homem, a minha irmã cresceu também como uma boa menina, mas o meu relacionamento com a minha mãe sempre dificultoso, sempre difícil, nós não conseguimos estabelecer aquele vínculo de mãe com filho, então parecíamos assim, dois estranhos convivendo e tentando criar os laços que deveriam ter sido criados na minha infância, coisa que não foi. Então a relação foi muito difícil, muito conturbada, e eu ingressei na escola em Portugal, assim que cheguei, logo aos 16 anos, comecei a fazer o ensino médio junto com um curso profissionalizante, e aos 18 anos eu tive a infelicidade de conhecer uma droga chamada haxixe, que é um derivado da maconha,
através de alguns amigos, alguns colegas dessa escola. E a minha mãe logo ficou sabendo que eu tinha tido contato com a droga, mas tinha sido algo esporádico. Eu só voltei a consumir depois de um mês. Ela também ficou sabendo, mas ainda continuou sendo algo esporádico. Eu voltei a consumir depois de cerca de 20 dias. Ainda algo esporádico, diminuiu para 15. Uma semana, e em pouquíssimos meses eu estava consumindo haxixe todos os dias. E eu não conseguia desfrutar de um segundo sequer da vida se eu não tivesse sob o efeito dessa substância. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia me relacionar com a minha namorada, eu não conseguia viver a vida, experimentar a realidade, se eu não estivesse entorpecido, se eu não estivesse sob o efeito da substância. E em pouquíssimo tempo, eu comecei a experimentar outros tipos de droga e fui progredindo no consumo de substâncias mais pesadas. E com cerca de 19 anos, eu já estava consumindo outros tipos de droga, como ketamina, speed, MD, e vários outros tipos de droga que a gente não conhece no Brasil. Estimulantes, alucinogênicos e por aí vai. Alucinógenos, psicotrópicos e vários outros derivados de droga que no Brasil nós não conhecemos. Muitos de vocês nunca ouviram falar. E essas drogas, com os efeitos dos mais variados, também com um poder de vício muito grande, de dependência muito elevado, me fez um dependente químico. Então eu passei a consumir não só o haxixe, que é o derivado da maconha, como também esses outros tipos de droga. E para poder sustentar o meu vício, eu aos 20 anos comecei a traficar. E a minha mãe descobriu, e ela pegou uma grande quantidade de droga no meu quarto. Ela jogou a droga fora e me expulsou de casa. E eu fui morar num barraco, numa vilazinha bem próxima da cidade da minha mãe, com essa ex-namorada, que era minha namorada na altura. E para poder sustentar o vício e para poder pagar as despesas, eu comecei a traficar através de um contato marroquino que eu tinha conhecido. E esse contato, ele logo me mostrou o mundo das raves, dos festivais eletrônicos, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive, festivais como aqueles que estavam acontecendo em Israel, quando o Hamas invadiu e fez aquela atrocidade. Eu participava muito daquele tipo de festival eletrônico, passando 3, 4, até uma semana no meio do mato, curtindo aquelas raves, aquelas músicas e vendendo droga. Acabava a droga, contato trazia mais e eu vendia. E o dinheiro era sempre revertido para mais consumo, para mais farra, para mais festa, mais curtição e cada vez menos para pagar as despesas da casa. E a minha dependência foi só aumentando e os meus problemas com a justiça portuguesa também. Fui detido com uma porção significativa para ser preso, inclusive com tráfico internacional, porque eu estava portando drogas de origem marroquina. Mas, milagrosamente, durante o meu julgamento, eu olhei para a minha juíza e disse para ela assim, quando ela me deu a oportunidade de dar as palavras finais antes de dar o veredito, eu olhei bem nos olhos da juíza e disse assim, vocês estão me julgando pelo que vocês ouviram falar de mim, mas só Deus vai me julgar por aquilo que Ele conhece de mim e por aquilo que Ele sabe que eu estou fazendo para estar aqui. Porque eu tive que fazer o que fiz para estar aqui nesse momento. E eu não sei porquê, mas parece que isso tocou no coração da juíza. E a juíza simplesmente me deu uma pena branda de serviço social, seguindo com algumas medidas cautelares, mas eu não tive prisão decretada, eu saí naquele dia em liberdade do tribunal. E a advogada de defesa, que era concedida pelo Estado, virou para mim e disse assim, eu nunca vi na minha vida de profissão acontecer o que acabou de acontecer aqui. Você deveria ter pegado anos de prisão e você está saindo com algumas medidas cautelares, algumas medidas, serviços sociais, cesta básica, serviço comunitário. Eu nunca vi isso na minha vida. E naquele momento eu percebi que Deus estava agindo. Eu percebi que Deus estava agindo, mas eu não tinha força para poder seguir outro caminho. Então eu resolvi voltar para o Brasil e ficar só com o consumo de maconha.
Só que, infelizmente, eu não consegui. Poucas semanas depois que eu estava no Brasil, eu cheguei a abrir uma lojinha para tentar um negócio, fazendo consumo de maconha, mas em poucas semanas eu comecei a usar cocaína. O meu organismo já tinha se acostumado com drogas mais pesadas, com efeitos mais intensos e mais duradouros. Então eu comecei a consumir a cocaína e rapidamente eu não conseguia pagar as despesas da empresa, porque eu gastava cerca de 200 a 300 reais por dia com cocaína. A minha ex-namorada, eu tinha trazido ela comigo, nós alugamos um apartamento, estávamos vivendo junto, e ela começou a trabalhar na área dela de formação, que era a área de esteticista. E o dinheiro que ela estava conseguindo com o trabalho dela começou a ser também revertido para o consumo de drogas. E ela começou a consumir junto comigo. Éramos dois viciados em cocaína, e todo o dinheiro que nós conseguimos não tinha outro fim a não ser o uso da cocaína. E como as contas aumentavam, o dinheiro diminuía, e a vontade de usar era cada vez mais intensa, maior, mais forte do que eu cheguei na favela e perguntei para o traficante: eu preciso de algo que dê o mesmo efeito, mas que seja mais barato. E ele me apresentou o crack. No momento em que eu experimentei o crack, parece que o mundo parou. Parece que o tempo não passava mais. Eu tive uma experiência que eu não consigo descrever, e eu, no mesmo momento, não queria saber de nada mais a não ser de usar crack. Em pouquíssimas semanas, eu estava vendendo o que tinha dentro de casa. Eu não queria saber da minha namorada. Eu pedi para ela ir embora para Portugal. E ela voltou para a casa da mãe dela. Eu comecei a vender tudo o que eu tinha dentro de casa. E eu pedi ajuda, porque eu percebi que não dava mais para continuar dessa forma. E eu fui internado, de forma voluntária, através de um pastor chamado Fábio Lúcio, um grande amigo meu que faleceu recentemente, e ele me ajudou. Ele me conduziu para uma instituição de reabilitação, por onde eu passei por um tratamento que deveria durar 9 meses. Dentro dessa instituição, logo nas primeiras semanas, me foi apresentado Jesus. E eu tinha chegado no fundo do poço. Eu estava completamente desesperado. A minha vida não tinha mais nenhuma perspectiva. Eu não encontrava nenhum propósito. A vida não fazia sentido mais para mim. E me apresentaram Jesus. Quando me apresentaram Jesus, eu me agarrei a Jesus de uma tal forma, de um jeito que eu não consigo nem descrever. E eu me lembro de pouco antes de ir para a clínica, sob efeito de droga, com dinheiro para comprar droga, vivendo num apartamento, mobiliado, com um veículo, a namorada, eu me deitar no colo da minha namorada, chorando muito em prantos, e dizer para ela assim: o que está me faltando, sendo que eu tenho tudo? Eu tenho casa, eu tenho móveis, empresa, eu tenho você, a minha família perto, dinheiro, droga, mas eu estou vazio. Eu estou vazio. Mas eu tenho tudo. O que é isso que está acontecendo comigo? E ela chorava comigo também e dizia: eu não sei do que você está falando. Eu não consigo te dar resposta para isso. E então, quando eu mandei ela embora, eu entrei dentro dessa instituição e me apresentaram Jesus. Eu me agarrei de Jesus de tal forma, e eu senti esse vazio preenchido de tal maneira, que eu me lembro de virar para o pastor que me apresentou Jesus e dizer para ele assim: cara, eu não tenho mais nada. Eu não tenho casa, eu não tenho móveis, eu não tenho veículo, a minha família está longe, eu já não tenho namorado, eu não tenho mais nada. Mas eu me sinto completo, cara. Eu me sinto cheio. E outrora, quando eu não conseguia experimentar 1 segundo sequer da vida, sem estar entorpecido, sem estar sob efeito da droga, eu me lembro de sentar naquela instituição, logo após ter esse vazio preenchido, olhar para o relógio e sentir prazer em ver o segundo passando. Os segundos passavam no relógio, e eu sentia prazer em estar ali sentado, sem fazer absolutamente nada, só olhando os segundos passar. Aquilo me dava prazer. Eu comecei a sentir
uma satisfação por experimentar a vida com Jesus que eu não consigo descrever. Uma experiência que eu não consigo descrever. E a partir dali, a minha vida foi transformada. Mas ela teve ainda os seus altos e baixos. E depois de 7 meses, inundado em estudo bíblico, lendo e estudando a Bíblia e orando 4 horas por dia, durante 7 meses, eu cheio do Espírito Santo, estava quase voando, de tão cheio, eu sabia todos os versículos de cor, eu já tinha lido a Bíblia. Eu me lembro de, numa das saídas, durante o período de ressocialização, uma vontade muito grande, muito intensa, de usar a droga, veio sobre mim. Eu estava passando numa passarela, na estação São Gabriel, uma passarela que o seu fim é naquele caracol, e que sai numa rua de trás da estação, que tem uma biqueira logo próxima, debaixo do viaduto. Eu estava chegando na estação, um desejo muito intenso de usar a droga se apoderou de mim. E eu decidi naquele momento a usar a droga. E eu estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aquele desejo veio sobre mim de uma forma que eu não consigo explicar. E eu caminhava sobre aquela passarela, irmãos. E enquanto eu caminhava por aquela passarela com aquele desejo irredutível, aquela certeza, aquela decisão de usar droga, eu me lembro de ouvir o Espírito Santo de Deus falando comigo como se fosse uma pessoa que estivesse andando do meu lado e dizendo assim, ó, em alto e bom som: não existe tentação que não seja comum aos homens. Mas eu, junto com a tentação, lhe darei escape, para que você possa suportá-la. E o Espírito Santo disse em alto e bom som: se você se ajoelhar onde você está e clamar por mim, pela minha ajuda, eu vou te dar tanta força que você não vai usar essa droga. Irmãos, eu fiquei com tanta vergonha, porque eram muitas pessoas indo e vindo, indo e vindo. Eu achei que elas me considerariam como louco, por estar ajoelhando ali no meio delas. E eu não ouvi a voz do Espírito Santo. Na verdade, eu a ouvi, mas eu não a atendi. E eu terminei de descer aquela passarela. Cheguei na biqueira e comprei droga. E eu usei a droga. E eu tive a minha primeira recaída. Naquele momento, todo o meu passado, todas aquelas velhas coisas, pastor, que quem está em Cristo deixa para trás, elas voltaram como uma bagagem muito pesada e caíram sobre as minhas costas. No momento em que eu usava droga, eu já pensava em um monte de coisas ruins para fazer. Eu fui tomado por um sentimento ruim. E eu comecei a ouvir músicas que eu nunca ouvia, músicas que adoravam Satanás, enquanto usava a droga. E eu fiquei 1 semana nessa situação. Tentei dar a volta por cima, pedi ajuda novamente e fui para uma outra instituição, onde eu passei por uma internação durante 3 meses. Quando eu entrei na instituição, eu passei por um processo de reconciliação com Cristo. Depois de 3 meses, eu resolvi sair novamente do tratamento, não cumprindo até o fim, que seriam 6 meses, e voltei para a minha vida em sociedade. E comecei a trabalhar numa empresa de turismo. E nessa empresa, com 3 meses trabalhando, eu tive uma recaída. A gerente descobriu, porque eu não tinha ido abrir a agência de viagens e era o meu turno, e me deu uma chance, mas eu recaí novamente. E aí eu decidi não voltar mais, e naquele momento, eu entendi o que a palavra diz quando a casa está limpa, e ele volta e encontra a casa vazia, ele traz mais 7 consigo. E os últimos atos daquela pessoa se tornam pior do que os primeiros. Se da primeira recaída eu tinha ficado 1 semana na rua, na segunda recaída eu fiquei 5 meses como um mendigo, morador de rua e usuário de crack no centro de Belo Horizonte. Comecei a vender tudo que tinha dentro de casa e depois que tudo acabou, eu voltei. E fiquei 5 meses
como um mendigo, morador de rua, usando pedra. Por 3 vezes, a minha vida quase foi ceifada, por eu consumir uma grande quantidade de crack, agachado, nessa posição. E quando eu levantava, me faltava oxigênio no cérebro, a minha vista apagava e eu caía desmaiado. E por 3 vezes isso me aconteceu, e as pessoas me levantavam sacudindo: o que está acontecendo, o que está acontecendo, e eu não sabia o que estava se passando comigo. Depois é que eu fui entender o que tinha acontecido nessas 3 vezes. Eu quase morri por 3 vezes por usar droga e me alimentar muito pouco. Nesses 5 meses, morando no centro de Belo Horizonte, eu vi conhecidos que me tinham apresentado várias biqueiras na rua, mortos por facada, por enforcamento, por tiro. Até um que teve o seu crânio esmagado por uma tampa de bueiro, porque não cedeu um pedacinho de pedra para o seu companheiro fumar. Eu vi as piores coisas que você pode imaginar vivendo na rua como morador de rua viciado em crack. Eu cheguei literalmente no fundo do poço, de onde, para além dali, seria apenas a morte. E eu tinha decidido me entregar. E a minha família, desesperada na minha procura, colocou detetive, e a igreja de Baned, a pedido da minha tia, que é uma membro de lá há muitos anos, um membro de lá por muitos anos, pediu ajuda à igreja. E os irmãos saíram pelas ruas me procurando. E após 5 meses de procura, os detetives não conseguiram me encontrar. Mas os irmãos da igreja me encontrou. Deitado num colchão, cerca de 25 quilos mais magro do que eu era, com a barba grande, com os ossos do corpo quase todos aparecendo. E eles disseram que a minha família estava me procurando e queria me ajudar. E eu disse que não queria. Aquela avó, que demonstrou tanto amor por tanto tempo, veio do interior para me procurar também. Estava esperando na casa dessa tia, e esses amigos da igreja disseram: pelo menos vá lá, vê a sua avó, para ela ver que você está vivo, depois você faz o que você quiser, mas pelo menos vá e dê um oi, dê um abraço na sua avó, porque ela está desesperada, ela não sabe mais o que fazer, e ela adoeceu de tal maneira que talvez você não vai ver mais a sua avó. E então aquilo me comoveu, e eu entrei no carro com eles e fui. Quando eu cheguei na casa dessa minha tia, a minha avó estava lá, eu me lembro de dar um belo abraço nela, um abraço bem apertado, e logo em seguida dizer: avó, eu não consigo mais, eu quero morrer. Então eu virei as costas e fui embora. Eu voltei para aquela vida, e uma das minhas tias foi até onde eu estava, sentou no colchão do meu lado e disse para mim assim: você vai morrer se você continuar aqui. E eu me lembro de olhar para ela sem nenhuma perspectiva de vida e dizer para ela assim: eu quero morrer desse jeito, eu escolhi que seja dessa forma. E ela então acionou uma equipe de resgate de uma clínica involuntária, e eu fui internado de forma involuntária e levado para uma clínica no Triângulo Mineiro. Nesse dia eu estava usando tornozeleira eletrônica, porque pouco antes eu tinha cometido um crime, algo que nunca passava pela minha cabeça, pela educação que eu tinha recebido pela minha avó. Eu assaltei uma mulher com uma faca, e infelizmente essa mulher se machucou, porque ela se assustou no momento, e eu estava com a faca muito próxima, e aí ela teve um ligeiro corte, nada que comprometeu a vida dela, mas isso foi considerado pela justiça como um agravante. E então eu fui para a audiência de custódia e fui liberado com tornozeleira eletrônica. No dia que a equipe de resgate chegou para poder me levar para a clínica, eu estava com essa tornozeleira, fui conduzido para lá, e depois as autoridades foram informadas de onde eu estava. Eu cheguei muito transtornado. Com cerca de 1 mês, o efeito da droga começou a passar. O efeito não, a substância começou a sair do meu organismo, porque algumas semanas depois eu já não estava mais sob efeito da substância,
mas elas começaram a sair do meu organismo, comecei a entrar no processo de desintoxicação, e os meus pensamentos começaram a ter clareza. Eu consegui pensar de maneira autêntica, legítima, sem a influência da substância. E eu olhei para trás e vi que eu estava jogando a minha vida fora. E vi que eu não estava honrando aquele preenchimento que Jesus tinha trago no meu coração. Que eu estava voltando para a lama de onde Ele me tirou. E que eu estava entregando uma vida que Ele me deu. E que só Ele poderia levar. E então, naquele momento, depois dessa reflexão, eu decidi nunca mais usar droga na minha vida. E eu passei por essa internação involuntária durante 7 meses, que era o limite da instituição. No momento em que eu ia sair, Deus falou no meu coração: você não terminou. Eu já tinha alcançado os 7 meses. Ele falou: mas você não terminou os 9 da primeira. E você não terminou os outros 3 da segunda. Então eu voltei para a primeira e concluí não só os 9, mas fiquei 1 ano e 4 meses dentro da instituição, passando pelo tratamento. E dentro da instituição, passando pelo tratamento, a primeira, aquela que eu tinha conhecido Jesus, eu decidi entender o ser humano na sua complexidade e o porquê que ele se permite chegar nos pontos em que ele chega, nos níveis em que ele chega, no estado de degradação em que ele chega. E então eu ingressei na psicologia. Saí da instituição, comecei a reorganizar a minha vida, comecei a me graduar em psicologia, fiz vários cursos na área da dependência química, me formei como um terapeuta holístico em toxicodependência. E meus estudos desde então nunca terminaram. Eu continuei me aprofundando, não só no conhecimento teórico, mas também no espiritual. E o Senhor foi me concedendo graça, me fortalecendo, e todos os dias, irmãos, todos os dias, um espinho na carne vem para poder me atormentar. E eu entendo assim, com clareza absoluta, o que Paulo quis dizer quando ele falou sobre o espinho na carne. Quando ele disse: Deus, me tira esse espinho da carne. E Deus disse para ele: só minha graça te basta. Todos os dias eu tenho vontade de voltar a usar droga. Às vezes eu sonho, às vezes eu acordo com vontade de usar droga. Todos os dias eu estou passando na rua, me vem a vontade de usar droga. Às vezes eu vejo as pessoas usando droga. Às vezes elas usando droga como eu usava, da forma como eu usava, agachado como eu usava. E a vontade de usar droga vem. E nesses quase 7 anos que eu estou limpo, que eu não faço uso de nenhum tipo de substância, a minha oração é a mesma todos os dias quando a vontade vem. Eu digo: Deus, me fortaleça através do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Irmãos, vão fazer 7 anos que essa mesma oração, essas mesmas palavras me dão a força que eu preciso para não voltar, para não retroceder. Após sair da instituição, começar a reestruturar a minha vida e ingressar no curso de psicologia, eu decidi fundar o projeto social junto com esse pastor, Fábio Lúcio, que também foi usuário durante 10 anos de pedra e recebeu uma profecia de que ele seria pastor. E depois de 10 anos usando crack, ele se converteu e foi consagrado a pastor. E quando eu comecei a congregar na igreja, nós compartilhamos o desejo do nosso coração de dar início a esse projeto, para poder ajudar pessoas que passam pela mesma luta, pela mesma dificuldade que nós. E nós então iniciamos o projeto Valorizando Vidas. Projeto voltado para a recuperação de dependentes químicos e para o apoio emocional e espiritual de codependentes. Esse projeto ele tem alcançado muitas vidas, ele tem ajudado muitos familiares que também acabam tendo as suas vidas deterioradas, destruídas, assoladas
pelo seu ente familiar que está passando pela dependência química. E nós estamos ampliando o nosso alcance. Nós estamos fazendo com que pessoas passem disso. Essa é a foto da minha primeira internação. Eu queria trazer para vocês a foto da minha segunda internação, que foi quando eu fui encontrado na rua, mas essa foto se perdeu, eu não consegui salvá-la. Essa é a foto da minha primeira internação. Nela eu ainda não tinha perdido os 25 quilos, porque isso aconteceu só na terceira, na internação involuntária. Mas nessa eu já estava muito magro, com o semblante bem abatido. E esse é o pastor Fábio Lúcio, com quem eu fundei o projeto e que faleceu há pouco tempo, durante uma cirurgia. E o Valorizando Vidas tem o objetivo de fazer com que as pessoas saiam disso e passem para isso. Há cerca de 2 anos, mais ou menos de 3 a 4 anos após interromper o uso, reestruturar a minha vida, em oração a Deus, para que eu tivesse uma mulher que pudesse me fortalecer, para que eu permanecesse na caminhada, o Senhor me concede essa maravilhosa mulher, chamada Yara Barbosa, com a vida estruturada, uma empresa, resolvida. E 2 anos depois, Ele nos abençoa com essa criança maravilhosa, chamada Miguel Henrique, que aqui está na sua sessão fotográfica de cozinheiro. Todo mês nós estamos tirando foto com ele de profissões diferentes. E aqui ele está como um padeiro cozinheiro. Ele tem 4 meses e hoje ele é a felicidade da minha vida. Eu e a minha esposa, nós louvamos a Deus todos os dias por Ele ter nos agraciado com essa preciosidade. E uma coisa que eu digo para aqueles que me procuram pedindo ajuda é que eles precisam encontrar um porquê para enfrentar qualquer como. A partir do momento que você tem um porquê viver, você vai enfrentar qualquer como. Independente do que vier, você vai conseguir passar por cima. Você vai conseguir superar. Você só precisa encontrar qual é o propósito da sua vida. A sua vida só precisa passar a fazer sentido para você. E você vai ter uma força sobrenatural para poder vencer as suas tentações, as suas dificuldades, os seus desafios. Todos os dias, quando a vontade de usar droga vem, eu me lembro dessa família maravilhosa, dessa mulher linda e incrível que Deus me deu, e desse menino abençoado que todos os dias, quando me vê, abre um sorrisão assim. E isso comove o meu coração. Isso me dá força para continuar. E se naquela noite a minha família não tivesse tomado aquela decisão difícil de me internar de forma involuntária, isso aqui não seria possível e esse ser humaninho não teria vindo. Isso me fez refletir e eu deixo essa reflexão para vocês nessa noite. Escolher como conduzir a sua própria vida, tomar as decisões de como conduzir a sua própria vida, não vai influenciar só você. Isso vai influenciar toda uma cadeia de relacionamentos que você tem. A sua família vai ser impactada. E você pode impedir que talvez uma nova geração se crie através de você. Talvez você acaba impedindo que Deus possa trazer uma nova geração, trazer uma nova vida ao mundo, um novo ser para experimentar a realidade, a existência, porque você fez uma má decisão, porque você não soube escolher o que era correto. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Sempre que vocês forem tomar uma decisão, sempre que vocês forem fazer uma escolha, orem a Deus, peça a Deus para trazer clareza, discernimento, para que vocês escolham convictos de que o Espírito Santo está ali, que essa é uma decisão do alto, uma decisão influenciada por Deus, porque eu tenho certeza que se a decisão que vocês tomarem, ela for influenciada por Deus, vocês não vão impedir às vezes um mover desse na vida de vocês. Amém. Vocês vão possibilitar que uma vida venha à existência. Amém.
Amém? Glória Eu a agradeço aos irmãos pela oportunidade. Amém. Que testemunho impactante, Daniel. Nós podemos ver a glória de Deus através do seu testemunho. E essa escolha sua, ela faz toda a diferença, porque o Miguel está tendo a oportunidade de crescer em um lar que a mão de Deus protege. Não mais aquilo que você recebeu na sua infância, você virou a chave, porque Jesus entrou e fez mudança na sua história. Eu creio que o Senhor sempre tem um propósito maior. O testemunho dele não é apenas para impactar nossas vidas, mas também para formar uma rede de apoio. Nós estamos em um bairro muito assolado também pelas drogas. E eu creio que o Senhor vai fazer algo tremendo. Deus traz a sua igreja para lugares estratégicos, para transformar vidas. Então, nós abençoamos o seu ministério e que essa seja a primeira de muitas oportunidades para a gente poder compartilhar a Cristo. Amém? Os irmãos que tenham interesse de acompanhar o ministério, está aqui o nosso Instagram. As reuniões são todas segunda-feira às 19h30. Há a possibilidade, talvez, né, pastor Evandro e Sinara, de implantarmos o Valorizando Vidas aqui. Nós vamos estudar direitinho, vamos amadurecer a ideia, para que essa igreja também possa salvar vidas. Amém. Possa alcançar esses que estão perdidos por aqui e que precisam ser transformados. Aqueles que quiserem nos seguir para acompanhar o nosso projeto, está aqui o nosso Instagram, @ValorizandoVidasOficial. Obrigado, Amém. irmãos. Muito obrigada, viu, Daniel? Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia.